Buenos dias, muchachos, muchachas, como estão? Espero que bem. Hoje, em nossa aula, nós iremos estudar um pouquinho sobre os pronombres indefinidos. Nós veremos aí as formas de los indefinidos, quais são os indefinidos variáveis e invariáveis, e teremos também aí duas questõezinhas para praticarmos um pouquinho sobre o que nós iremos ver. Então, mantém la calma e practica tu espanhol, ok? Vamos! Os pronomes indefinidos em espanhol, eles referem-se à terceira pessoa do discurso, com certo grau de indeterminação e imprecisão. Eles trazem em si uma noção quantitativa, mesmo que indeterminada, então tanto das pessoas quanto dos objetos. Em espanhol, a maioria desses pronomes, eles podem assumir também a função de adjetivos ou de advérbios, ok? Então, nós vimos aí o quê? Que os indefinidos, os pronomes indefinidos, especificamente, eles dão uma informação não concreta, uma informação indefinida ou indeterminada sobre a realidade a que eles se referem, não é isso? E que também eles podem ser considerados como os pronomes quantitativos, porque eles vão indicar aí também números indeterminados sobre objetos ou pessoas, tá bom? Então, se eu desse o exemplo para vocês da seguinte forma: de la mesa me gustan todas las comidas. Então, quando eu digo todas las comidas, nós não estamos especificando aí a quantidade de comidas que tem ou a quantidade de comidas que eu estou gostando, né? Então, seria um número indeterminado, tá bom? Nós veremos aí também que os pronomes indefinidos, eles se dividem em duas categorias, que são os variáveis, aqueles que irão sofrer a flexão de gênero e de número, e os invariáveis, que não sofrem essa flexão, ou seja, ele não varia em gênero, não varia em número, tá certo? Então, vamos a ver. Quais são os pronomes indefinidos? Nós temos os variáveis alguno, alguna, algunos, algunas, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas, mucho, mucha, muchos, muchas, poco, poca, pocos, pocas, todo, todos, todas, todas, tanto, tanta, tantos, tantas, otro, otra, otros, otras, uno, una, unos, unas, varios, varias, bastante, bastantes, qualquiera, qualesquiera, quien, quienes quiera. A gente vê aí que o plural de qualquiera e de quien, eles se formam no meio da palavra. Qualesquiera ou quienes quiera, tá bom? E nós temos aí os invariáveis. Alguien, nadie, algo, nada, demás e cada. Ao lado nós temos a imagem, utilizando aí um exemplo. A gente vê, observa a professora na sala de aula, utilizando uma ferramenta diferente aí com os alunos, né? E os observadores dizem o seguinte: "Y es un poco incómodo, pero es la única forma que los chicos nos prestem algo de atención durante la clase." Então, nós temos aí a palavra pouco e algo, que são pronomes indefinidos que foram utilizados aí pelos observadores para falar sobre a forma como a professora está tratando aí para chamar a atenção dos alunos a prestarem, né, a assistirem à sua aula, tá certo? Então, vamos. Nos tópicos seguintes, vamos focar nos pronomes indefinidos que podem gerar mais dificuldades quanto ao uso ou ao significado. Échale ganas. Então, presta atenção. Olha, o que vocês terão que aprender aí, a nossa tabelinha anterior, né? Saber quais são os pronomes indefinidos, tanto variáveis como invariáveis, tá bom? E também aí esses tópicos que nós iremos ver a partir de agora sobre cada um, tá bom? Então, nós temos aí, começando, alguno, alguna, algunos, algunas, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. Os pronomes indefinidos variáveis, alguno, alguna, algunos, algunas e ninguno, ninguna, ningunos e ningunas, sofrem apócope, ou seja, eles sofrem a supressão de um ou mais fonemas, né, letrinhas, no final de uma palavra. Quando? Isso ocorre quando eles estiverem aí diante de um substantivo masculino no singular. Então, ao invés de eu dizer alguno ou ninguno, eu digo ningún ou algum.
Isso quando ele estiver acompanhando aí um substantivo masculino no singular. Vejamos os exemplos. Nós temos, não é conseguido comprar-lhe nenhum regalo. Então, nós temos aí o indefinido nenhum, que está acompanhando o substantivo regalo, que está no singular e é masculino. Então, eu não digo nenhum com o O no final. Ele sofre a apócope, ele perde um fonema que é o O. Então, eu digo nenhum, ok? Então, vocês terão que lembrar aí também dessa regrazinha, tá certo? Aí, me dejaram algum mensaje. Então, mensagem, substantivo masculino singular. Então, eu não vou utilizar alguno, eu digo algum, ok? Ninguno de los estudiantes ha faltado al examen. Então, aí ele não sofre a apócope, por quê? Tia, mas estudante é masculino, é um substantivo masculino, mas ele está no plural, ok? Se ele só sofre a perda do O se ele estiver no singular. Então, los estudiantes, plural. Então, não perde a letrinha, fica ninguno mesmo, ou se fosse alguno, tá bom? Há algumas copas em la cocina. Aí, no caso, algumas está no feminino, né? Então, nós só perdemos ao fonemazinho O quando nós estivermos aí, e é o O, tá bom? Quando ele estiver aí diante de um substantivo masculino singular, tá certo? Então, vamos a continuar. Demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas. Ele significa em excesso, né? Uma coisa exagerada. E é diferente de mucho, grande quantidade. Nós sabemos que mucho aí ele significa muito. Então, demasiado ele está acima do muito, ele é mais que muito. É uma palavra muito usual no espanhol que em diversas ocasiões é traduzida por muito, muita, muitos ou muitas, ok? Mas especificamente em excesso. Exemplos. Em este mundo há pouca comida e demasiadas bocas que alimentar, ok? Então aí a gente vê o quê? Demasiadas bocas que alimentar são muitas em excesso as bocas que tem para se alimentar. E vemos aí que ele está concordando com o substantivo em gênero e número. Le puso demasiada sal a la comida, né? Ele pôs sal em excesso, pôs sal demais na comida, tá bom? Vejamos mais. Uno, una, unos, unas. Em seu manual de la nueva gramática de la lengua española, a Real Academia Espanhola considera uno, una, unos, unas como pronome indefinido variável, quando empregado genericamente para referir-se a qualquer indivíduo, expressando vivências, sentimentos e emoções, que seriam estendíveis a qualquer outra pessoa. As melhores traduções em língua portuguesa seriam agente, usado de maneira genérica, ou alguém. Então, uno, una, nós poderíamos aí, com o pronome definido, traduzir por agente ou alguém, dependendo aí do nosso contexto. E sua interpretação genérica requer que esse pronome indefinido seja acompanhado de um tempo verbal imperfectivo, cuja ação ainda não foi concluída ou está em curso, como o presente do indicativo come, o gerúndio está comendo ou o pretérito imperfeito do indicativo estava comendo. Vejamos os exemplos. Uno nunca sabe que surpresas lhe reservam el futuro. Então, eu poderia dizer o quê? A gente nunca sabe quais são as surpresas, né? Nunca sabe que surpresas o futuro nos reserva. Então, eu posso traduzir aí a palavrinha uno, né? O pronome indefinido uno por agente. Busco a uno que sepa matemáticas financeiras. Busco alguém, né, que saiba matemática financeira. Em aqueles tempos, uma saía a bailar a la hora que quisiera. Então, naqueles tempos, a gente saía para dançar a hora que quisesse, tá bom? Então, aí nós podemos o quê? Focar aqui. Uno, una, unos e unas, eles podem ser traduzidos aí por agente ou por alguém, tá certo? Vamos lá. E não confunda o uso genérico de agente com o valor de uno, una,
com a gente como substantivo coletivo em função de sujeito, tá bom? Nesse caso, a gente será traduzido por nosotros ou nosotras, pois refere-se a um grupo específico de pessoas e não a qualquer pessoa. Será a um grupo inteiro e não a uma pessoa específica, né? A qualquer pessoa, tá certo? Então, ó, nosotros, nosotras estávamos passeando por la plaza. A gente estava passeando pela praça, ok? Ojo, uno, somente, a forma masculina singular também tem função de artigo indeterminado. Então, nós vimos aí que uno, ele também pode ser artigo indeterminado, né? Mas não é o que nós estamos trabalhando aqui, tá certo? O outro ponto, qualquiera, qualesquiera. Diante de substantivo masculino ou feminino, sofre apócope e transforma-se em qualquer. Então, como nós vimos aí, com as palavrinhas ninguno e alguno, que sofrem a perda do ozinho quando estão diante de substantivos masculinos no singular, aqui a palavra qualquiera e qualesquieras vai sofrer essa apócope, essa perda do azinho, quando estiver diante de substantivo masculino ou feminino, tá certo? Vejamos aí os exemplos. Qualquer persona puede matricular-se en el curso. Persona, um substantivo feminino. Então, eu não digo qualquiera, eu digo qualquier. Quisiera conocer qualquer país de América Central. País, substantivo aí masculino. Então, qualquer, tá bom? Leva-te uma torta qualquiera que te guste. Aí, como depois tem o que, né? Que poderia ser uma conjunção aí. Então, eu vou utilizar qualquiera com a terminação em A, sem sofrer a apócope. Sem contar também que, se eu fosse me referir aí o guste é verbo, tá certo? Qualesquiera que sejam tus problemas, te ayudo. Então, qualesquiera com o azinho no final, porque aí ele não vai estar se referindo a um substantivo masculino ou feminino. Ele vai estar se referindo aí a um verbo, né? Ok? Então, lembrando, qualquiera ou qualesquiera sofre apócope de perder o azinho no final quando ele estiver acompanhando, né, um substantivo masculino ou feminino, tá certo? Vamos lá dando continuidade. Qualquiera também pode ser usado de forma pejorativa para referir-se a alguém de pouca importância ou se trata de uma mulher como ofensa relacionada à sua conduta moral ou sexual, segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, tá certo? Então, pode-se dizer, por exemplo, de forma pejorativa, é como se eu dissesse, qualquer mulher lhe interessa, né? Então, aí seria uma forma de dizer, de menosprezar, de certa forma, né? Então, ele pode ser utilizado nesse sentido aí também. Temos aí agora o indefinido bastante, bastantes, né, que ele pode significar suficiente ou no pouco ou pouca, certo? Então, ó, tardou bastante em chegar, né? Demorou para chegar. Já tenho bastantes problemas para resolver, ok? Então, já tenho problemas suficientes ou bastante para resolver, tá bom? E aí, nós vemos que ele está concordando com o substantivo em gênero e número, ok? Aliás, em número, né? Que não tem um gênero. Quien quiera, quienes quiera. É equivalente a quem quer que ou seja quem for. A forma plural, quienes quiera, é mais usada com contextos literários, né? Vamos dizer aí que mais utilizados, na linguagem formal. Exemplo, sobre quien se rompió mi vaso, quien quiera que sea. Então, saberei quem quebrou meu vaso, seja quem for, né? Temos aí também todo, toda, todos e todas. Pode ser traduzido em português por todo, toda, todos, todas, ou quando sofre reflexão ou tudo em sua forma neutra. Todas mis amigas estavam en la fiesta. Então, todas as minhas amigas estavam na festa. Come todo lo que quiera. Então, come tudo o que quiser, tá certo? Então,
esse uso aí de todo, toda, todos e todas. Continuando, nós temos os invariáveis, que são nadie, que significa ninguém, nada, que é nada. Então, nadie é diferente de nada. Nadie, ninguém, nada, nada. Então, nós temos aí os exemplos. No hay nadie em casa. Então, não tem ninguém ou não há ninguém em casa. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Cada é considerado pronome indefinido quando está depois de um numeral cardinal e da preposição de. Então, ele só será considerado um pronome indefinido quando ele estiver depois de um numeral e acompanhado da preposição de. Nós temos, esses são os dulces que quiero. Compra-me uno de cada. Então, aí, compra-me uno, que é o numeral. E nós temos aí também a preposição de e depois vem a palavrinha cada, que vai, no caso, terá a função de pronome indefinido, ok? Nós temos aqui alguns exemplos com os pronomes indefinidos. Alguien me ha dicho que tú no venías hoy. Nadie ha venido hoy porque es día festivo. ¿Usted quiere algo? ¿Qué tienes que hacer? Muchas cosas. Tengo mucha tarea. ¿Tienes algum dinheiro para pagar a conta? Vejam aí o uso do alguno, né, que não utilizamos aí com o no final. Ele sofre aí apócope porque ele está acompanhando o substantivo no singular, dinheiro. No, ninguno. E nós temos aí mais alguns exemplos, né? Es poco probable que ele venga. No me gusta esse pantalón. Quero probar outro. Hay varias personas en la iglesia. Caminaram bastante. Qualquer dia de estos passo por tu casa. Também aí a palavra qualquer está se referindo ao substantivo masculino. Então, ele perde aí o azinho, né? Que seria qualquer. Então, como está aí acompanhando um substantivo masculino dia, então, qualquer perdendo aí o a. Estão buscando algo em la casa. Nadie queria saber de nada. Então, ninguém queria saber de nada. Lembrando que nadie é ninguém, tá bom? E nada, nada, tá certo? Bom, então nós temos aí essas questõezinhas para completarmos, tá bom? Assinale a alternativa correta usando os pronomes indefinidos em espanhol. Hay, nadie, alguien ou ninguno que sepa hablar alemão, por favor. Então, no caso aí, eu vou utilizar nadie, alguien ou ninguno. Nadie, que significa ninguém. Alguien, alguém. Ou ninguno, nenhum. Então, aí, o que encaixa corretamente para completar a nossa frase, alguien. Então, hay alguien que sepa hablar alemão, por favor. Na segunda, no hay nadie, alguien ou nada que podamos fazer. Podemos irnos agora. Qual dos três pronomes indefinidos completa a frase? No caso aí, nada. Então, não há nada que podamos fazer. Então, pelo contextozinho da frase também, né? E seguindo aquelas orientações que nós vimos, vocês aí identificarão qual o correto para completar. Necessito ir a uma farmácia. Hay ninguna, alguna ou nada cerca de aqui. Então, no caso, alguna. No hay alguna, algunas ou ninguna. Tendrás que ir em autobús. No caso aí, ninguna, tá certo? Muito bem. E aqui nós temos aí para que vocês possam escolher das três palavras qual é que completa corretamente a frase. Então, na primeira nós temos alguien, nadie, demás, tiene ganas de visitarlo, pues tiene mal genio. No caso aí seria alguien, nadie, ninguém, ou demás. No caso aí, nadie, desculpa, nadie, ninguém. Letra B, no trabajo a nadie, demás ou ninguna de sus hijas, pues estabas en la escuela. No caso aí, ninguna. Letra C, qual postre quieres comer? Postre é sobremesa. Cualquiera, cualesquiera, bastante, pues todos me gustan. No caso aí, cualquiera. Tengo alguien, algo ou tanto miedo de los perros porque me mordieron quando era niña.
Então, tengo tanto miedo. No quiero que me regales ninguno, nada o demás por mi cumpleaños. Regales ninguno por mi cumpleaños. Né? Não me presentei. Né? Para José, la culpa de todo la tiene siempre los alguien, de más o nada. No caso aí, de más, ok? Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí os pronomes indefinidos, né? Saber quais são os variáveis, quais são os invariáveis, sua tradução e aqueles pontos que nós vimos aí, quando é que utiliza um, quando usa o outro, quem é que sofre a apócope, quando sofre a apócope, tá certo? Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, por favor, me procurem, tá? E aqui eu trago para vocês a correção da atividade que eu passei na aula passada. As páginas 63 e 64 da apostila e a página 14, 15 e 16 do caderno de revisão, tá certo? Então, observem aí a correção, questão de interpretação e qualquer coisa, entre em contato comigo, tá certo? Estarei à disposição de vocês para o que precisarem. Entonces, gracias, hasta luego, besos en tu corazón.